Ainda bem. 7h34 da noite. Vamos receber mais um convidado aqui? Esse é o Esporte @Globo. Mitando no Twitter. E hoje quem vai conversar com a gente, eu prometi aqui no início do programa, falando sobre esse assunto que tem tudo a ver com a Olimpíada no Brasil, patrocínio dos nossos atletas em vários esportes, e por isso quem vai conversar aqui com a gente agora é o Alexandre Neves. Ele é fundador e diretor executivo do site Back7, que é uma iniciativa pioneira para estimular o patrocínio aos atletas brasileiros. Eu vou deixar o Alexandre explicar mais ou menos como funciona. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite, Rafael. Boa noite, ouvinte da Rádio Globo. Prazer ter você aqui com a gente. Alexandre, já queria que você começasse explicando como é que funciona o site Back7. O que significa essa iniciativa? Como é que vocês vão fazer para tentar melhorar a questão do patrocínio dos atletas do Brasil? Bom, nós sabemos que é notório no Brasil a dificuldade que os atletas têm de conseguir patrocínio, principalmente aqueles que não estão no topo, que não têm exposição imediata de mídia. Nós conseguimos acompanhar isso no dia a dia, com vários deles que tem condição de estar numa posição muito privilegiada e acaba que não tem essa visibilidade. O que nós queremos é poder dar visibilidade para esses atletas. Então, o Back7, antes de mais nada, é um repositório desses atletas. Todos eles vão ter um perfil, como se fosse um perfil do Facebook, mas pautado na carreira esportiva, com as suas categorias esportivas, com sua modalidade, com o tipo de competição que eles fazem, com quadros de medalhas, para que cada um possa se expor. Junto com isso, nós criamos 3 mecânicas para que pudéssemos gerar fundo para esses atletas. A primeira delas são os projetos dos próprios atletas, que podem ser colocados ali para um crowdfunding, onde o cidadão comum, a pessoa física, pode participar e a pessoa jurídica também, para que ele possa ter o apoio para a carreira e para os projetos que ele precisa. A segunda, nós nos inspiramos numa campanha parecida com o que é a campanha do câncer de mama, com o câncer de mama no alvo da moda. Tem uma loja virtual que está vinculada a esse processo, onde nós vamos vender produtos, não somente Back7, como parcerias que podemos fazer ao longo do caminho, onde sempre no processo de checkout é obrigatória a escolha de um atleta para ganhar um percentual desse produto. E o terceiro ponto são as doações diretas. Qualquer um pode escolher um atleta por uma razão de uma vitória numa competição, ou porque acompanha esse atleta, ou porque tem algum vínculo com esse atleta para contribuir diretamente para ele. Mais do que somente um ambiente de contribuição, o Back7 representa um relacionamento social entre esse fã patrocinador ou patrocinador jurídico e o atleta. A partir do momento que um desses 3 itens acontecem, a cara desse patrocinador, pessoa física ou jurídica, ou ícone, vai para a página do atleta e a cara do atleta vai para a página desse patrocinador, e aí se estabelece uma relação social, onde o atleta pode trocar mensagens privadas com ele, pode agradecer o patrocínio, eles podem interagir diretamente, como se fosse uma rede social. Então nós estamos combinando algo que nunca foi feito, utilizar redes sociais com crowdfunding e comércio eletrônico para poder criar mecanismos de incentivo a todos os esportes e a todos os atletas. E como é que funcionam as doações, Alexandre? Depósito em conta corrente, boleto, enfim, como é que uma pessoa comum, um cidadão comum, uma pessoa física, quer ajudar um atleta, viu lá a página, gostou do perfil do atleta tal, tem vitórias, tem chance, de repente, de ser um grande atleta, precisa de ajuda, precisa de apoio, aí ele quer ajudar. Como é que funciona a questão da doação financeira? Na verdade, é um processo de como se fosse uma compra na internet. Nós utilizamos todos os meios de pagamento, boleto, cartão de crédito, depósito em conta. Utilizamos um gateway de pagamento para fazer isso. É um espaço onde se abrem contas de pagamento. E na hora que esse processo é feito pelo cidadão comum, o atleta recebe a quantia, o percentual direto na sua conta. Então, é algo que nem passa pela nossa conta. A ideia é que o atleta receba isso diretamente, como se fosse uma venda de produtos. Tá certo. Rafael Marques, nosso comentarista, tem uma pergunta para você, Alexandre. Alexandre, mais uma vez, boa noite. Um abraço, prazer em tê-lo aqui na Rádio Globo, no Esporte @Globo. É uma curiosidade, assim, acredito eu que bastante natural e até previsível de qualquer pessoa que esteja atentamente acompanhando o que você está falando. Você foi atleta, quis ser atleta. Como é que uma pessoa tem essa iniciativa de, sem receber nada, criar um portal, um banco de dados que vise, acima de tudo, essa interação com atletas e que no futuro próximo gere patrocínio para os mesmos, sem ter sido um jogador ou um treinador, enfim. Como é que você teve essa vontade? Você foi jogador, foi treinador ou é apenas um torcedor, um amante e um esportista?
Rafael, obrigado pela pergunta. Na verdade, parte desses fundos ficam com o portal exatamente para a gente poder também tocar a operação e gerar os nossos próprios patrocínios para o atleta. A ideia é que o Back7 também seja um patrocinador dos atletas especificamente, como qualquer pessoa jurídica. Então, os atletas recebem, por exemplo, 25% dos fundos dos produtos vendidos na loja, mas o restante fica para o Back7 para que nós possamos rodar a operação. Então, não trabalhamos diretamente como uma ONG também, mas focado no desenvolvimento do esporte. Eu fui federado em natação, fui federado em voleibol, jogo tênis hoje eu surfo também, então... Poliatleta. Eu não me enquadro mais na categoria de um atleta, mas eu sou uma pessoa que gosta muito do esporte, aprecia o esporte e acredito que o esporte, além de tudo, é uma mecânica de inclusão social e é fundamental para qualquer sociedade e para que nós possamos levar o nosso país, enfim, tudo que nós acreditamos adiante. Quanto à participação dos atletas, enfim... E quantos eles são e quantos vão fazer parte, nós estamos aguardando para que possamos ver o que vai acontecer pela frente. A gente está conversando com Alexandre Neves, fundador e diretor executivo do site Back7, que ele está explicando para a gente uma iniciativa aí pioneira para estimular o patrocínio aos nossos atletas, né? E que foi lançado esse site na última terça-feira. O Emerson Rocha também tem uma pergunta aqui para você, Alexandre. A minha dúvida, Alexandre, boa noite, é a seguinte, qualquer clube, por exemplo, um clube profissional de futebol, qual é o contato que ele pode ter com vocês através desse site para poder gerar esse tipo de patrocínio? Parcerias. No lançamento tivemos diretores do Vasco da Gama, por exemplo, estavam presentes da departamento de natação. A ideia é que o clube use o Back7 também como exatamente esse gateway, esse portal onde os atletas recebem os fundos diretamente. Como nós temos uma loja, um e-commerce vinculado ao processo, é possível, nessa loja virtual, vender qualquer produto de qualquer marca e de qualquer clube, por exemplo. Pode ser criado ali uma linha específica do Vasco da Gama, em co-branding, em parceria de marca com o Back7, para que só os atletas do Vasco, ou só os atletas de uma determinada categoria, recebam as verbas daquele produto que é vendido na loja. Então, nós fazemos parte de um processo para agregar coisas adicionais e gerar renda e verba adicional para o esporte e para os atletas. Como eu falei, até a questão de comércio eletrônico, ela foi muito pensada, o fato gerador foi a campanha do câncer de mama, que vendeu 6 milhões e meio de camisas. Né? 6 milhões e meio de camisas a R$40, são 120 milhões de reais, naquele caso ali, aplicados no câncer de mama e, no nosso caso, seriam aplicados no esporte. Então, o que nós queremos é gerar fatores adicionais onde os atletas se beneficiem e tenham melhores condições para tocar suas carreiras adiante, principalmente aqueles que têm potencial e hoje conseguem encontrar os patrocínios e o apoio adequado. Alexandre, vocês lançaram na terça-feira o site, né? Como é que foram esses primeiros dias aí com o site no ar? Bom, o lançamento foi na terça-feira, foi um workshop para atletas, nós fizemos isso num hotel em Copacabana, exatamente com o objetivo de mostrar para eles qual é o funcionamento desse processo. Efetivamente, o site entrou no ar ontem e hoje nós vamos começar a fazer os primeiros convites para esses atletas. Nós procuramos trabalhar um pré-lançamento, onde disponibilizamos uma página onde os atletas nos enviavam os seus dados para um pré-cadastro, para que assim que lançássemos pudéssemos convidá-los diretamente. Essa base hoje tem aproximadamente 130 atletas de competição, alguns medalhistas olímpicos e até em campeonatos mundiais, no surf, no atletismo, na natação, no judô, que estão aguardando um convite nosso que será enviado nos próximos dias. Né? O processo do Back7, em termos de adesão, vai funcionar com cadastro para qualquer patrocinador, então qualquer cidadão, pessoa física ou pessoa jurídica pode se cadastrar no site. No entanto, os atletas eles só podem participar se forem convidados por nós ou por outro atleta que já faça parte do processo. Então, a ideia é que nós tenhamos, nesse momento, atletas que são atletas de competição e que realmente precisam desse apoio, desse incentivo, e por isso desenvolvemos essa mecânica. Tá certo, Alexandre, você falou de alguns atletas. Quem são, assim, talvez os principais atletas ou mais conhecidos do público em geral que já estão envolvidos nessa parceria com vocês ou que estão pensando, conversando ainda para também entrar no site, participar dessa rede que vocês estão criando?
Bom, a gente tem no judô, que teve presente no evento, o Gabriel Mendes, o Rui Mar, do voo livre, tem outros nomeados no triatlon. Agora, como não tenho autorização para citar o nome dos atletas, eu também não quero fazer aqui uma promoção em cima do nome deles. Esse é o que eu tive mais diretamente, mas posso garantir que a resposta que nós temos tido do atleta tem sido muito positiva, até por razões naturais que nós observamos como cidadãos brasileiros. Até o próprio Zanetti, a dificuldade de patrocínio, temos exemplos como o do Raoni Monteiro, do surf, que está no Campeonato Mundial de Surf, tem dificuldade de patrocínio. Então, existe uma demanda, uma necessidade desses atletas, e nós queremos ir ao encontro disso, proporcionando minimamente um ambiente onde eles podem expor sua condição, expor o seu currículo, expor a sua biografia, para que qualquer um possa ver isso. Então, quando nós começamos a pensar nesse propósito, a ideia é que o BEC7, antes de mais nada, seja um repositório de atletas e projetos esportivos. Então, independente de quem vai contribuir, a gente vai ter um ambiente onde o atleta sabe que ele pode colocar o seu perfil biográfico e os seus projetos para expor, para buscar alguma alternativa para o seu desenvolvimento. Tá certo, Alexandre. Só para a gente encerrar, o ouvinte da Rádio Globo, que está acompanhando essa entrevista agora com o Alexandre Neves sobre o BEC7 e está interessado em apoiar um atleta brasileiro, como é que ele faz? É simples. Nesse momento, ele ainda não vai poder fazer isso, porque nós estamos convidando os atletas e, como eu falei, qualquer processo financeiro dentro do website depende de um atleta que vai receber parte das verbas. Então, esses atletas vão começar a se cadastrar com esses convites pelos próximos dias e, a partir daí, é muito simples. Basta entrar na loja, comprar alguma coisa, ou fazer um cadastro, fazer uma doação direta para o atleta, olhar para um projeto esportivo de um desses atletas, selecionar, clicar, quero ajudar. E aí ele vai decidir qual quantia ele quer depositar nesse processo, se é R$1, R$5, R$10, R$100, R$1.000, e enfim, a quantia que for conveniente para esse patrocinador, pessoa física. Tá certo, Alexandre. Obrigada pela tua participação aqui. Sucesso com o BEC7, que a gente está torcendo, porque em 2016 a gente tem a Olimpíada aqui, a gente quer que os nossos atletas estejam preparados da melhor maneira possível. Obrigada, boa noite para você. Eu agradeço, Camila, boa noite, Rafael, boa noite à mesa e a todos os ouvintes da Rádio Globo. Tá certo. Esse é o Alexandre Neves, conversou aqui com a gente, fundador e diretor executivo do BEC7. Uma iniciativa muito bacana, né, Rafa? Bacana porque gera recursos, né? Para quem mais precisa. Eu acho que o momento é esse, Camila. Eu tenho até conversado sobre isso com algumas pessoas fora aqui da rádio. A gente vive, né, uma fase única nesse país. Quando eu era criança, até adolescente, eu ouvia muitas vezes parentes meus mais velhos, pessoas que viveram, por exemplo, a Copa de 50, né? Enfim, e que diziam o seguinte: olha, o esporte evoluiu tanto que o Brasil nunca vai sediar uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada. Aí eu ficava pensando, por que será, né? E aí você ouvia, sempre a discussão girava em torno da esfera econômica, da esfera social, sempre houve muita violência nesse país, o Brasil não tem uma economia forte o suficiente para suportar tamanho investimento, enfim. Exatamente. Era o que a gente ouvia, era sempre isso. E nós estamos a poucos meses de uma Copa do Mundo e também a não muitos de os Jogos Olímpicos. Quer dizer, é um momento tão único, né, na história desse país, né, da sociedade brasileira, que tem que ser canalizado. Então o momento é esse mesmo, de iniciativas como essa, como o Alexandre bem destacou, tem lá o seu fim lucrativo, até para automanutenção, mas acima de tudo visa, em primeiro lugar, o bem do esporte. Porque a gente fala muito, a gente sempre vê os atletas brasileiros, principalmente dos esportes menos, né, vistos, que tem menos visibilidade até na mídia mesmo, do próprio torcedor, as pessoas acompanham menos, que o que eles mais sofrem é com patrocínio, para poder treinar, para poder estar na melhor forma para disputar uma medalha, né? É verdade. Então, que pelo menos a questão do patrocínio a gente consiga ter um avanço aí no nosso Não, e outra coisa, você vê, por exemplo, o Arthur Zanetti, né, que ninguém conhecia até ganhar a medalha olímpica lá em Londres. Mundial. E depois foi campeão mundial. E até eu acompanhei uma reportagem pela televisão, ele passeando pelas ruas de, se não me engano, Londres. Acho que era Londres, Bruxelas, não lembro. Uma cidade tradicional da Europa. E ele falando com a namorada, com a mãe pelo telefone, a alegria dele de poder ter o seu nome reconhecido, seu trabalho reconhecido, ser identificado nas ruas por brasileiros que moravam naquele país. Agora não lembro se foi na Inglaterra ou se foi na Bélgica, mas enfim, não importa. O que importa é que ele chegou num patamar que agora ele é reconhecido pelo trabalho que ele faz, ele tem patrocinadores, ele já é uma esperança olímpica para 2016. Quer dizer, e é um esporte, quem imaginaria que o Brasil um dia teria um campeão olímpico e mundial das argolas?
Pelo amor de Deus, né? A Ninguém. gente já teve esperanças com o Diego Hipólito, com a Daniela, enfim, e veio Em de outras onde a gente não modalidades da esperava. ginástica, justamente. E aqui ainda participando com a gente nas redes sociais, o Caco Antônio Carlos falando ainda dessa questão do Jaime.